Que lindo! Aleluia! Pode se assentar, por favor. Gostaria de agradecer a Deus pela vida do pastor Alexandre, da pastora Elaine, por estar aqui. Amém? É sempre uma honra servir ao Senhor. Gostaria de agradecer a recepção da igreja linda, maravilhosa. Cadê os jovens? Tem jovem aí? Peça tremenda. Parabéns. Louvor maravilhoso. Que vocês continuem. Não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Siga o alvo, que o alvo é... Amém? Quantos aqui vieram dispostos a ouvir uma palavra de Deus? Aleluias! Abra, por favor, a sua Bíblia em Esther, no capítulo 6. Livro de Esther, capítulo 6. A partir do versículo 1. Todos? Amém, misericórdia? Amém. Vamos lá então. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. A partir do versículo 1, perdão. Capítulo 4, versículo 1. Amém. Misericórdia para a irmã. Versículo 2. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em panos de saco e em cinzas. Versículo 4. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestissem e tirassem um pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Hatá, um dos oficiais do rei, nomeados para ajudá-la, e deu-lhes ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Hatá foi a falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Vá no versículo 11, por favor. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto. Eu posso ouvir um amém? Queridos, eu quero trazer essa mensagem para vocês hoje aqui, essa noite. Eu quero colocar 3 personagens nessa mensagem. Primeiro personagem é Esther. Quem era Esther? Esther era uma jovem que não tinha pai. Esther era uma jovem que não tinha mãe. Esther era uma jovem que estava longe da cidade dela. Esther era uma jovem que foi adotada pelo seu primo Mardoqueu e que se fez como filha. Esther era uma jovem que, olhando para ela, poderia falar, poderia dizer: é uma jovem
que não tem nada, que não tem ninguém, é uma jovem que está aí lançada à sorte, é uma jovem que não tem perspectiva nenhuma de futuro, é uma jovem que foi esquecida por Deus. Mas Esther, ela teve uma oportunidade, repete comigo, oportunidade, de estar no palácio. E eu quero lançar a primeira palavra profética essa noite. Levante suas mãos. Deus é um Deus de oportunidade. Eu posso ouvir um amém? Repete comigo. Deus é um Deus de oportunidade. E Deus está abrindo oportunidades aqui essa noite. Ei, querido, quem disse que você não pode dar certo? Quem disse que você não pode? Quem disse que você não consegue? Ei, Deus é um Deus de oportunidade, e a oportunidade do Senhor está ao nosso alcance. E olhando esse personagem, Esther, podemos ver 3 situações, 3 coisas que Deus fez na vida de Esther. Primeira coisa, repete comigo, chamado. Segunda coisa, repete comigo, eleita. Terceira coisa, repete comigo, separada. Esther foi chamada, Esther foi eleita, Esther foi separada. E eu quero profetizar, você tem um chamado, porque você foi eleita e Deus te separa. Deus te separa. Você tem um chamado, você não é o acaso, você tem um chamado e um propósito nessa terra. Você é um filho eleito, você é uma filha eleita, e nada e ninguém vai mudar isso, nada e ninguém vai mudar a sua história. Mas eu nasci queimado, não importa, você tem um chamado. Ah, eu não fiz faculdade, ainda você não fez, não importa, você é um eleito, você é uma eleita. Ah, eu sou separado, sim, você é separado desse mundo que jaz o maligno. Eu posso ouvir um amém? Amém! Queridos, Esther teve um propósito, e qual foi o propósito? De entrar no palácio, de estar na presença do rei, de ser chamado de rainha, de ser escolhida, de se separar. E teve um concurso de beleza para escolher a rainha. E só era aceita aquelas que o rei a chamava pelo nome. E Deus manda te falar, Ele te escolheu e Ele te chama pelo nome. Desde o ventre da sua mãe, você foi escolhido. Desde a eternidade, você foi escolhida. Mais uma vez, Deus manda repetir para você. Você não é um acaso, você foi escolhida, você foi escolhido, porque Deus tem um propósito para se cumprir na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você está aí comigo? Segundo personagem que eu vejo nesse capítulo de Esther, fala, Ramá. Fala comigo, Ramá. Ou então Amã, como vocês preferirem. Amã era o cara que era contra o povo de Deus. Amã era o cara que fazia de tudo para que as coisas não dessem certo para o povo de Deus. Amã era o cara que estava tramando contra os planos. Era o cara que estava tramando e fazendo armadilhas para poder pegar o povo de Deus. E eu posso associar a essa figura ao nosso inimigo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala,
O inimigo existe. Não é fantasia, não é historinha. O inimigo existe. E ele brada como um leão, querendo me tragar e querendo tragar você. Ele está ao nosso derredor, esperando só um vacilo, só um deslize, para poder tirar você do seu chamado, para poder arrancar você das promessas de Deus. Você está aí? Você está aí? E Deus manda te dizer, mesmo que o inimigo se levante com uma armadilha contra você, Deus já preparou um escape na sua vida. Deus já tinha preparado Esther no palácio contra as artimanhas do inimigo. Deus sempre vai ter um escape para mim e para você. Quando a serpente enganou Eva, ei, querido, Deus já tinha um Cordeiro Santo lá preparado para mim e para você. Deus não é pego desprevenido, pelo contrário, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vê, ouve e sabe muito o que vai acontecer ali na frente. E Deus manda dizer para você essa noite, ei, querido, todo o laço do passarinheiro está sendo quebrado hoje, e você vai ter um futuro vitorioso em nome de Jesus. A igreja está aí? A igreja está aí? Terceiro personagem que eu vejo nesse capítulo é Mardoqueu. Fala comigo, Mardoqueu. Mardoqueu era o tio, ou melhor, era o primo de Esther, que adotou como filha. Mardoqueu ouve um decreto, e ao ouvir esse decreto, ele rasga suas vestes e coloca pano de saco, se veste com pano de saco e derrama cinzas sobre si. E sai andando até a porta do palácio, murmurando, gritando, angustiado, sem saber o que fazer. E a palavra vai me dizer e vai dizer para você que ele vai até a porta do palácio. Até a porta do palácio, vestido de pano de saco, gritando, angustiado, sem saber o que fazer, sem ver uma saída. E é assim o povo que está lá fora, na porta do palácio, sem saber o que fazer. E eu quero falar um negócio para você aqui. É melhor você ter acesso do que dinheiro. Mardoqueu estava na porta do palácio, mas ele não tinha acesso ao palácio. Mardoqueu estava angustiado, Mardoqueu estava perdido, sem saber o que fazer. E a diferença de quem tem acesso para quem não tem acesso é essa: quem tem acesso sabe o que fazer, e quem não tem acesso não sabe o que fazer. Quem tem acesso tem quem clamar, quem não tem acesso só sabe murmurar. E eu quero falar algo que Deus mandou falar aqui essa noite. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão, igreja. É profético. É palavra de Deus. É Deus falando. Ei, querido. Ei, querida. Você que ainda tem o seu filho lá fora, não se preocupe. Continue orando, continue jejuando, continue clamando, porque Deus vai estender o cetro na direção dele e ele vai ter acesso.
Ei, igreja, você que tem o seu esposo que ainda não é convertido, que não está nos caminhos do Senhor, não se preocupe, continua orando, continua clamando, continue buscando, porque na hora certa ele vai se converter. Ele vai se converter. Não pare, não cesse, continue. A luta é grande, eu sei, mas a vitória é certa. A vitória é certa. O seu milagre é certo. O seu milagre é certo. Aleluia. E Deus me fala, tem uma mãe aqui que não sabe mais o que fazer. E a palavra é para você, mãe. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Eu posso ouvir um amém? Você recebe? 3 personagens. Primeiro, Esther. Tinha um chamado, que era eleita e separada por Deus. Segundo personagem, o nosso inimigo que tem nome, Satanás, Lúcifer, Diabo, que veio para matar, roubar e destruir, que veio para poder tirar você do seu propósito, que veio tirar você dos seus sonhos. E o terceiro personagem, Mardoqueu, aquele que está à porta, aquele que não tem acesso, aquele que está desesperado, sem saber o que fazer. Isso daqui é só a introdução do que Deus vai falar agora, essa noite. Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu vejo, o que me chamou a atenção melhor nesse texto é a situação de Esther. A situação que se encontrava Esther. Esther era escolhida, era separada, tinha um chamado, estava no palácio. Mas Esther não sabia o que estava acontecendo. As coisas estavam acontecendo ao seu redor e ela não sabia. E é o que acontece com muitos de nós hoje. Estamos aqui, somos separados, somos escolhidos, somos eleitos, mas não sabemos o que está acontecendo. Não sabemos o que vai acontecer. Estamos indiferentes às coisas que estão acontecendo nesse mundo. Estamos indiferentes. Eu já estou aqui, o culto é uma bênção, eu levanto a mão para os céus e agradeço a Deus. Ei, querido, Deus manda te dizer, a sua indiferença está travando os planos de Deus na sua vida, a ponto dela chamar o seu mordomo, Ratai, e falar: ei, vai lá, vê o que está acontecendo com o meu tio. O meu tio está lá na porta gritando, murmurando, reclamando. Vê lá o que está acontecendo. Vai lá, por favor, e veja o que estava acontecendo. Esther não sabia o que estava acontecendo em sua volta. Tinha sido liberado um decreto: todo judeu vai morrer. Vamos aniquilar o povo judeu, vamos aniquilar o povo de Deus. É o que está acontecendo hoje. Se a gente abrir o jornal, se a gente pegar o telefone e entrar na internet, você vai ver. Homem com homem não tem problema, mulher com mulher não tem problema. Família, para quê? Para que família? Se um jovem de 12 anos quiser ser menina, ele vai ser menina. E assim vice-versa. Isso está errado, não podemos aceitar, igreja. Não podemos aceitar, não podemos ser indiferentes a isso. A palavra é bem clara. Não podemos aceitar o pecado
Eu não quero que você vire as costas para essas pessoas que precisam de ajuda, porque ela precisa da minha ajuda e da sua ajuda. Elas precisam de Jesus. Elas precisam ouvir a palavra, elas precisam ver, ouvir o que é Deus. E quantos aqui estão dispostos? Quantos aqui estão dispostos? Quantos aqui estão dispostos a ir e falar do amor, da graça e da misericórdia? Não podemos ser indiferentes àquilo que está acontecendo no nosso mundo. Bombardeio atrás de bombardeio. Bombardeio atrás de bombardeio. Eu posso ouvir um amém? Amém. Segunda coisa que me chamou a atenção. Posso até que horas, pastor? Perdão. Até as 9, amém. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, que nós lemos, em relação a Esther, a escolhida, a separada, a eleita do Senhor. Esther tinha um pensamento limitado. Repete comigo, pensamento limitado. O seu mordomo chega para Esther e conta: Esther, o seu tio está assim, porque foi declarado um decreto onde que todo o povo judeu vai morrer. E o seu tio manda você ir até a presença do rei. O seu tio manda você clamar. O seu tio manda você buscar. Eu não posso sair da filmagem, perdão. Eu fico preso, me perdoa, mano. Aleluia. E Esther logo faz uma declaração. Fala para o meu tio que tem uma lei, que se eu entrar na presença eu posso ser morta. Pensamento limitado. E Deus manda declarar aqui essa noite: todo pensamento limitado está caindo por terra agora. Ei, querido! Nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus. Eu não posso entrar na presença do rei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Ei, querido, o que você fez eu não quero saber, e muito menos Deus. Mas isso não é impeditivo de você entrar na presença dEle. Para de dar desculpa. Se for para clamar, clame. Se for para buscar, busque. Se for para interceder, interceda. Não fica com a sua boca fechada. Não deixa o medo te limitar. E uma das coisas que limita nós crentes é o medo. Aqui não, em nome de Jesus, amém? Aqui não. E medo é diferente de fugiu a palavra. Depois eu lembro. Você ser prudente é uma coisa, você ter medo é outra. A prudência é totalmente diferente do medo. O medo te paralisa. O medo te trava. Eu não sei se eu vou conseguir. Ei, querido, a palavra é bem clara. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Levante as mãos e comece a aplaudir a Ele. O amor de Cristo Jesus lança fora todo medo. Tem medo sendo quebrado aqui essa noite. Medo de ficar sozinho. Ei, querida, você não está sozinha, não. É só olhar para o alto que você vai ver o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ei, você não está sozinho, não. Você tem uma igreja que te abraça.
você tem uma igreja que te ama, você tem um casal de pastores aqui abençoados, cheio da unção de Deus. Você não está sozinha, não. Dificuldade todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas não vai ser a dificuldade que vai nos travar. A dificuldade só vem para fazer barulho. E ela pode fazer o barulho que for, porque nós estamos em Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, aquele que brada a meu favor e brada ao seu favor. A tempestade pode estar balançando o barco para lá e para cá, não tem problema. Ele tem a palavra final e fala: aquieta-te, tempestade. Aquieta-te, tempestade. Cadê o ministério de louvor? Venha para cá. Terceira atitude que eu vejo em Esther que me chocou. A igreja está aí ainda? Amém? Amém? Repete comigo, terceira atitude. Falta de intimidade. A palavra vai me dizer no versículo 11. Vou lá ler. Lá embaixo do versículo 11, está escrito assim: eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Esther não entrava na presença do rei há mais de 30 dias. Se você é casado, se você é casada, se você não se comunica com seu esposo em 3 dias, dá problema? 3 dias. Você ficar sem falar com o seu esposo. Se você ficar sem falar com a sua esposa 3 dias, aí que dá problema mesmo. Imagina Esther, separada, eleita, a menina, a jovem que tinha um chamado, há mais de 30 dias, sem se relacionar com o rei, sem falar com o rei. Esther estava no palácio. Esther estava na igreja. Esther foi chamada, ela foi escolhida, ela foi separada. Mas a intimidade, cadê? O primeiro amor sumiu. Já sabia muito bem o que fazer, vir para a igreja, sentar, levantar as mãos, orar, adorar. Mas e aí? E a intimidade? E a busca? E o querer de estar na presença? E o querer de se derramar, de se prostrar, de chorar? O querer de estar só ali, nos braços do Pai, ouvindo o Pai, fazendo a vontade do Pai. Ei, igreja, todo esfriamento espiritual está sendo quebrado aqui essa noite em nome de Jesus. O desejo de buscar a Deus vai vir de uma forma tão forte, tão tremenda na sua vida, que você não vai conseguir ficar em pé. Deus vai começar a te incomodar pela madrugada. Deus vai começar a botar cânticos novos na sua boca. Ei, rabaxerei canchori. Ei, esse esfriamento que está aí. Ah, Senhor, eu não sinto mais nada. Ei, Deus, manda te dizer.
Se envolva, queira, almeja a presença do Rei. Mas eu faço muita coisa, querido. Querida, você não faz nada. Você não faz nada. Não faz. Não se iluda, não se engane. Porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus é muito pouco por aquilo que Ele já fez lá na cruz por mim e por você. É imensurável, é incalculável. Esse amor que nos envolve, esse amor que nos abraça, não tem como medir, não tem como. E se nós olharmos, nós podemos falar com convicção: eu não faço nada. E a única coisa que Ele quer de mim e de você é um coração verdadeiro, uma busca verdadeira, uma intimidade. E para os íntimos Deus conta segredos. E para os íntimos Deus conta sonhos. Quantos aqui pararam de sonhar? Quantos aqui pararam de planejar? Deus manda te dizer: está faltando intimidade. Eu tenho sonhos e projetos para você, só que você não me busca, não tem como eu te contar. Você não me busca, não tem como eu compartilhar. Precisamos buscar. Abaxere cantou. Deus está falando aqui com você nessa noite. Deus está falando aqui com você nessa noite. Busque através do louvor, busque através da adoração, da oração, mas busque a presença do Pai.